Oi, galera, boa noite. Não, tudo bem. Boa noite. Na verdade, agora a gente vai ter que juntar aquela questão daquela provocação do professor lá do tópico 5. Especificamente, eles falam referente àquela questão de processo de descontrole. Qual seria a nossa postura? Qual seria a postura? Seria de medo? Seria caso de autossobrevivência ou de acumulação. De forma geral, que cada um colocou lá na atividade individual, eu acho que tem coisas que foram conscientes, porque foi a questão de que nenhuma dessas posturas são aceitáveis para um gerente de projeto. Então, eu acho que esse é um ponto comum a todos. E tem a questão de referente à experiência do gestor, eu vi também que vários começaram a referir a experiência que deveria ter. Isso foi o que eu acho que a gente pode, cada um foi falando com a sua opinião referente ao assunto, e a gente vai fechando uma ideia do assunto. Eu acho que a gente poderia começar nosso texto consolidado falando isso, falando que essas posturas aí não são adequadas. Projeto é projeto, é gestor. E a partir daí, dar quais são as sugestões para essa situação de descontrole. Gente, não sei se foi só comigo, picotou bastante da Sil. Vocês conseguiram entender um pouquinho do que ela falou aí? O meu picotou também bastante. Muito mesmo. Picotou muito. Só entendi na hora que ela falou. Só entendi na hora que ela falou projeto. Só isso. A parte de gerente de projetos, essa parte eu entendi. Isso. Foi essa mesmo que eu entendi, exatamente. Silvia, tenta de novo aí. Se corta menos agora. Vamos ver. A gente tem a opção de fazer aquele... Tá picotando ainda, assim. A gente tem a opção também. Tá picotando. Só que a gente tá gravando, entendeu? Você tava falando, tava te ouvindo perfeitamente. Começou a gravar, picotou tudo. É incrível. Entendeu? Mas, pelo pouco é maldição da gravação. Falou, foi sobre a parte da tarefa que a gente fez. Muito se debateu lá do descontrole. Eu acho que ela acabou passando um pouco da posição dela lá do que ela queria fazer, entendeu? Demonstrou lá. Então, eu acho que cada um pode passar do que escreveu lá um pouquinho. Vou começar mostrando ali que eu inicialmente escrevi um pouco que foi dito lá. Ele meio que resumiu lá. Pode ser uma questão de comodismo. A pessoa, esse problema não é meu, vai estourar na mão de outro. Pode ser até a situação que ele falou lá do cara na má fé, pegar lá e fazer com interesse de ganhar um aditivo, ou seja, de ganhar mais, deixa rolar que vai. Por falta de conhecimento, ou seja, falta de experiência, né? Às vezes aquela pessoa é o primeiro trabalho e não tem como mencionar, muito feeling da coisa, então deixou passar uma coisa ou outra, aí acaba tendo um descontrole. Então eu botei muito nesse parâmetro aí. Eu acho que foi até meio redundante que ele colocou no título, mas eu não consegui variar muito porque eu enxergo isso, a falta de controle. Se dizer que descontrole é falta de controle, pode chegar a ser redundante, né? Mas foi o que eu apresentei lá. Sirlene quer comentar o que escreveu lá? Mais ou menos eu entendi o mesmo que você, André. Descontrole
pode ter vários. Para mim, uma das principais é você ter um gerente de projetos, né? Ele é capacitado, mas a empresa não te dá a liberdade para você fazer as mudanças que você tem que fazer, que você tem que executar. Acontece muito, eu já passei por isso, né? A gente quer melhorar as coisas e encontra uma pedra no meio do nosso caminho. Foi muito isso que eu falei. Eu acho que ontem ele resumiu bem na aula. Pode ser realmente a equipe que te faz sabotagem, né? Eu já tive também equipe sabotando. Acho que todo mundo já passou um pouquinho por isso. Meu entender foi mais isso mesmo. Show de bola. Patrick, tem que passar sua posição aí? Então, essa parte aí foi exatamente o que você falou sobre redundância, né? Descontrole da coisa toda. É porque, assim, na minha concepção, existem vários tipos de gerenciadores, de gerente de obra. Aquele gerenciador que está ali para ganhar o dinheiro, que está ali apenas para acompanhar. O que eu gostei muito da aula passada foi que teve alguém que comentou que tem muita gente que apenas acompanha uma planilha de Excel. Então, se a partir do momento que você acompanha a planilha de Excel, controla números, controlador de números, foi isso que falaram na aula, e controlador de números, e a partir do momento que dá um problema, não saber resolver, aí é que tá a grande questão. Eu coloquei no meu texto de hoje que existe a parte de quando você acha um problema, você não sabe resolver pelo medo, mas vai muito mais pela parte da experiência. Tem muita gente que fala que experiência não conta, que pode sair da faculdade direto para o mercado de trabalho normal. É por isso que muitas pessoas procuram a experiência, 5 anos de experiência. Você vai procurar uma vaga de trabalho, 5 anos de experiência. Por quê? Porque essa experiência não quer dizer que o cara sabe fazer bem o serviço apenas, e sim pelo fato que ele tem experiência do mercado, que quando vê um vazamento de uma barragem, por exemplo, ele sabe exatamente o que fazer naquele caso e não simplesmente esquecer e falar assim, é só um vazamento pequeno, não vai acontecer nada. Aquele vazamento pequeno vai se tornar uma grande inundação lá e não tem mais, a partir daí não tem mais controle. Então, essa parte do controle que muita gente negligencia, que tem muita gente que apenas acompanha o processo. E, normalmente, não dá problema se você tiver uma boa empreiteira, um bom acompanhamento e um bom cronograma físico-financeiro. E se nesses tempos, vamos pegar uns 3 meses, não der problema, até aí você é um bom gerenciador, tudo bem. Mas se tiver um problema e você não conseguir resolver, porque é para isso que você está lá, para resolver o problema, aí o bicho começa a pegar. Show de bola, beleza. Bruna, e aí? O que você pensa aí sobre o assunto? Bruna, tá sem áudio. Tá sem áudio. Não, não. Áudio. A Silvia não está escutando. A A Bruna Bruna, não a gente tá não tá escutando. escutando a Bruna. Não, a Silvia falou que não está escutando também. Ela está escrevendo aqui no Telegram. Tá me ouvindo agora? Agora Agora estamos. tá. Agora sim. Manda ver. Consigo explicar isso, mas tudo bem. O que eu gostaria de agregar das coisas que vocês já falaram seria o controle não de apagar incêndio lá na hora que dá errado, né? Na hora do descontrole mesmo, mas aquele controle prévio que você faz durante as etapas de gerenciamento, quando você, na verdade, já começa no planejamento e no gerenciamento da execução da atividade mesmo. E aí você já consegue identificar, de repente, algum problema que vai acontecer lá na frente e resolver ele agora. Como, por exemplo, atraso de algum material que o fornecedor vai atrasar a entrega,
ou alguma atividade que estava prevista para acontecer e por conta, sei lá, no dia choveu, enfim. Eu acho que o controle está presente em todas as etapas, do início ao fim. E óbvio que existe aquele descontrole maior se acontecer algum problema no momento, mas acho importante também o controle antes preventivo, né? Para não deixar que aconteça o descontrole geral. Foi algo até que eu pontuei no meu texto lá. É um fator externo. Por exemplo, você tem um canteiro de obras, você tem uma única estrada, e essa estrada, porventura, foi interditada por alguma situação, é um fator externo, não tem como você prever. Você faz toda a estruturação de acesso, mas caiu um barranco do alto, fechou a estrada toda. Isso aí não tinha como você prever o fator externo, aí impacta. Mas é a questão do descontrole de algo externo. É diferente daquele descontrole descontrolado, que é algo que você não controlou. Ou seja, é aquilo que você poderia ter controlado e não controlou. Você não previu, né? Porque, por exemplo, esse exemplo que eu dei do material, atrasando o material, você não vai ter os materiais disponíveis para a mão de obra trabalhar, então você vai ter uma mão de obra ociosa, porque não vai ter com que eles executarem o serviço. Então, você já prevendo isso, você pode alocar essa mão de obra para trabalhar em outra frente, enquanto está aguardando. É o controle durante o processo, né? Isso aí, show. Leonardo, o que não tens a nos acrescentar sobre o assunto aí? Fala, pessoal, boa noite. Eu acabei, não sei se o pessoal chegou aí, né? Eu acabei meio que respondendo errado, né? Eu acabei falando mais de controle, né? Do que de descontrole, né? Porque eu li correndo e acabei entendendo outra coisa. Mas eu cheguei a citar algumas coisas de descontrole. Eu concordo com o que vocês falaram, mas eu citaria também a questão do plano de ação. Eu acho que muitas vezes acontece, né, problemas, atrasos, e as pessoas às vezes não tomam atitude porque não sabem, não tem isso planejado, né, do tipo, se acontecer determinada coisa, vamos verificar isso daqui e vamos fazer isso, né? É claro que nem sempre dá para fazer isso, né, nem sempre dá para prever, como você falou, a questão da estrada, né, um fator externo, realmente às vezes não tem o que fazer, né? Mas pelo menos às vezes avisar alguém, né, do tipo, em casos disso, interrupção do trabalho, seja lá o que for, né, avisa alguém, checa com alguém. Eu acho que o plano de ação é fundamental, assim, ter isso bem mapeado e sempre atualizado, né? Sempre estar revisando. Aconteceu, só ia só até a AM, né? Aconteceu uma série de processos em que não estava planejado, né? Então eu acho que tem que ser revisado, né? Tem que ser atualizado isso constantemente, né? E também uma questão que é do profissional, né? Que é a questão de acomodação, sim, acontece, né? Às vezes o cara olha e fala, aconteceu, né? Tá acontecendo algum problema, mas isso não é comigo, isso não é não é do meu setor, né? Isso acontece muito também, né? E a questão também de falta de apoio, né? Às vezes, eu já passei por isso quando eu era estagiário, né? Durante uma obra, uma construção no estaleiro, e quem fazia o acompanhamento dos números, né? Basicamente era eu. Eu, às vezes, ia escondido lá pro estaleiro, né? Que eu não podia, mas eu ia. Cara, e assim, mesmo sem experiência, eu fiquei 2 meses lá no estaleiro, eu olhei para aquela obra e falei assim, cara, isso não sai. Né? E aí o meu gerente falou assim, não, cara, isso aí não te diz respeito, não é contigo. Eu falei, não, tudo bem, se eu tô falando que não sai. E no momento a empresa estava passando até por uma crise, né? E tinha uma galera muito assim esperançosa de que tudo ia melhorar após essa embarcação ser lançada. E eu falei, galera, não cria muita expectativa não, porque não vai, né? Mas isso era meio que proibido, né? Eu não tinha muita ação para tomar na época.
Minha parte eu fiz para avisar meu gerente escondeu todos os meus relatórios e fez outro, dizendo que estava tudo bem. E no final, realmente não teve navio, né? O navio não foi lançado e está lá até hoje inacabado. Complicado é o descontrole que afundou literalmente o projeto. Diego, e o seu testemunho para nós? Bom, vou tentar resumir rapidamente o que eu escrevi lá, pelo menos o que eu tentei dizer no que eu escrevi, e dar alguns exemplos também, que eu acho que o legal daqui é exatamente os exemplos. O que eu botei lá o que eu escrevi, né, o resumo dali, é que para mim muito pouco se controla de livre e espontânea vontade. Geralmente é por motivo. Isso aí na verdade, eu nunca vi. Vou controlar porque eu quero. Não controla. Eu só vou dizer que não existe porque uma vez só eu vi acontecer de um controle simplesmente foi até uma coisa boa. Mas realmente é isso aí, é motivo. Ou você tem algum motivo da sua experiência, que você já viu acontecer algum problema e você acha que é melhor realmente controlar, ou porque aperta para a empresa, porque isso significa dinheiro, ou que significa para você também ser melhor ou pior visto como profissional, aliás. Aquele controle, você acaba fazendo controle. Então, para mim, eu tentei colocar isso no que eu escrevi, mas acho que eu não resumi muito bem em relação dessa forma, né? E como exemplo, eu vou usar, eu até vou falar o primeiro exemplo, era estagiário também, e foi um controle assim, que eu entrei, sentei na cadeira, tinha pouca experiência como planejamento, nunca tinha estagiado nessa área, foi quando eu comecei, enfim, depois não quis mais parar. E quando eu quis controlar tudo, porque eu falei, planejamento, vou planejar tudo, vou controlar tudo. E eu lembro que nos primeiros meses assim, eu estava controlando brita e era uma obra de asfalto, tá? Obra de asfalto no Rio de Janeiro inteiro. Aí meu chefe viu o controle, eu entreguei para ele no final do mês, ele, por que você está controlando brita? Que está chegando aqui na usina de asfalto? Porque é um insumo que a gente tem, eu acho que é importante. Obra de milhões, você acha que vai fazer diferença na brita? Vocês estão pegando uma brita ou outra? Tá bom, ok, guardei. Passou. Um ano depois, estava até quase me formando, a obra acabando, a gente encerrando tudo, estava na parte financeira já da obra, a gente encerrando, estava faltando 2 milhões. Aí vamos catar 2 milhões em algum lugar, que está fora da meta, tem alguma coisa errada, Quando eu fui pegar lá minha planilha que eu continuei mantendo lá, tinha lá 2 milhões e meio de perda de brita que a gente conseguiu negociar com o fornecedor para poder pegar de volta. Né? É porque o controle lá, dá para explicar um pouco melhor, a usina era alugada pela gente, a operação não era nossa, mas a gente ficava ali em cima da usina, né, fiscalizando, e a gente fornecia o material. Então a gente tinha uma nota e a quantidade que entrava era uma. Então, quando eu fazia a conta, mesmo com perda, com a quantidade de asfalto que a gente tinha feito, tinha muita brita faltando ali. Então a gente, quando foi ver, estava fazendo asfalto para outras pessoas e usando a brita. Então, aí deu para negociar os 2 milhões aí. Na verdade, não conseguiu negociar inteiro, né? Enfim, até aprovar, conseguiu 1,5 milhão. Mas já fez uma diferença bem razoável. E outros lugares também que eu trabalhei, e é engraçado. Trabalhei em empresa pequena que tinha controle de tudo, e muito bem feito, e muito na veia, e muito assertivo, assim, era incrível, e não gastava quase nada a mais para isso, para fazer esse controle. Era sensacional para mim. Fiquei muito pouco tempo nessa empresa, mas achei sensacional na época e quis levar isso adiante. E logo depois entrei numa empresa, que é a que eu estou hoje, e que é engraçado, porque é a maior empresa do país na área que ela é. E uma das 3 maiores do mundo. E o controle era desesperador das coisas. Porque era absurdo. Hoje, não tem tanto descontrole. Como que eu vou tentar explicar para vocês? Isso eu peguei pelo histórico das pessoas que trabalham lá há muitos anos. Antigamente, há uns 15 anos atrás, era totalmente descontrolado. Totalmente. Absolutamente nenhum controle. Era ligar pro cara e falar assim, preciso de um caminhão aqui com material tal que a gente vai gravar na praça tal. E acontecia. Eu preciso que libere na minha conta não sei quantos mil porque eu vou alugar a casa do fulano que eu quero gravar na casa do fulano. E acontecia. E aí, a certo momento, quando a empresa
deixou um pouco de ser familiar, né? Contrataram um CEO, um presidente de carreira, enfim, de fora, aliás, para cuidar de tudo. Ele ficou louco, óbvio. Ele falou, não tem como, vamos botar controle. E o controle foi muito exagerado. Esse que foi o problema. Foi engraçado, que criou tanto controle e tanta burocracia que virou quase uma partição pública. Ficou absurdo. E o custo de fazer esse controle é muito mais alto, ficou muito mais alto do que o que ele salvava, vamos dizer assim. A empresa mudou totalmente o nível de lucro só por causa do controle. Então também tem que balancear um pouco. Hoje eles estão balanceando, óbvio, estão começando a dar uma arrumada. Coisas que não tinham controle ainda, incrivelmente não tinham controle, agora estão começando a ter, mas sempre pensando nisso, né, no balanceamento, o quanto que esse controle pode dar de resultado, né, que pode salvar, na verdade, resultado. E enquanto outras áreas que tinham muito controle agora estão começando a diminuir um pouco. A empresa hoje não, desculpa, 2 anos atrás, ela estava trabalhando para produzir um programa qualquer, o dobro do que qualquer outra empresa no mercado gastava de pessoas e custo. Né? Então também tem que balancear um pouquinho na vida esse controle. Não, você pontuou 2 coisas muito interessantes aí, que é o seguinte, a empresa pequena que controla e a empresa grande que não controla. A empresa pequena controla por quê? Porque aquilo é o que faz ela sobreviver. Então, para a empresa pequena, de grão em grão, ela enche o papo. Para a empresa grande, não, época da vaca gorda, meu rebanho está cheio, que tem uma vaca a menos. Não vai. Tem um lucro de bilhão no ano. O cara tá. O lucro de bilhão, o que são 100 mil? O cara não vai a 100 mil, cara. Entendeu? É diferente do cara, da empresa pequena que lucra 20 mil e perder 2 mil. É 10%, cara. Então tem que ser bem controlado do que ele faz isso daí. Não, mas eu achei legal que o controle lá era feito sem aumentar o número de pessoas. Não era algo. E nem era visto pelas pessoas que trabalhavam lá como algo ruim ou difícil de fazer. Pelo contrário, era natural, totalmente natural. Aí a gente entra num outro debate que não nos vem aqui, que é a questão da cultura, que a gente debateu tanto. A cultura da empresa sempre foi com controle. Então, aquilo se torna natural para quem já está e para quem vem entrar na empresa. Já se habitua com o controle. Então, é uma coisa natural. Entendeu? Exatamente. Totalmente natural. Totalmente. Esse pensamento é fundamental, porque muitas empresas só começam a ter controle depois que a bomba explode, literalmente. Aí agora, isso pode dar problema. Então, a partir de agora, a gente vai ter mais cuidado com isso. O que não é o certo, né? Não é uma questão preventiva, é uma questão já corretiva, ou seja, já aconteceu a ferida. Então, a gente tem que botar o curativo. O controle vem como um curativo. E na questão geral mesmo, de só começar a controlar as outras coisas, porque uma vez um ponto deu problema, e aí, não, então agora vamos começar a controlar. É a questão da experiência nesse caso. É justamente isso que o Diego falou, essa questão de você começar a controlar demais, então tudo tem que ter um equilíbrio, para também não ficar um processo burocrático, caro. Lento, que o problema também é lento. No meu caso, ser lento é fatal. Você não pode demorar um dia para mostrar na TV algo que está quente rolando na notícia do dia a dia. Não pode ser lento de forma alguma. Silvia quer tentar falar aí, Silvia? Se deu uma travada aí, vamos ver se a gente consegue te ouvir melhor. Mas tá me escutando? Melhor. Tá. Ontem coloquei o chat que eu tinha colocado lá na parte da atividade individual. Basicamente, respondendo. Bom, eu vou repetir. Ok. Mas tá me escutando vocês? Agora eu vou escutar. Silvia, mas não se preocupa não, que eu estou botando aqui no chat. A gente está registrando aqui no vídeo, estou registrando aqui o chat e o texto que você colocou. Entendeu?
Tô abrindo ele bem aqui. Olha, então alguém que leia, então eu escrevi lá. Oi? Eu acho que ficou bem registrado aí pra gente aí. A gente passou a experiência aí. Acho que o Patrick caiu, mas eu acho que eu tirei um print ali da tela quando ele tava antes. Entendeu? Eu mandei o link para ele agora de novo, ele já deve estar voltando. Então, aí a gente tira todo mundo sorrindo. Quem quiser máscarazinha, tirar foto de máscara também. Alguém quiser botar um número aí para acreditar aí o nosso, Vou botar o número. entendeu? Pra gente poder validar. Peraí. Eu acho 22. que nós Coloca o número aí. Vamos colocar o número, peraí. utilizamos Coloca o aí número. 25 minutos, 26, eu acho que deu aí para passar bem a mensagem. Usar de spot e tudo depois. Aí a gente... Ah, Botar assim, ó. Isso, ó. isso! Não pode falar. Isso! Não pode falar Não que é secreto, entendeu? Boa, boa. Ninguém fala. Ninguém... Não, tira o print Todo mundo com o em número. silêncio. Não, o ruim que fica espelhado, né? Deixa eu botar aqui 42 espelhado. pra Não, você falar. pra mim apareceu normal. Ele Parece normal? apareceu Ah, então pra mim que foi o errado. algoritmo normal. Ah, então pode tirar o print com o número aparecendo aí. Ah, pera aí. Pera aí. Leonardo, o Foi, Patrick está printei. pedindo para o Patrick tá pedindo para Silvia aceitar ele de volta. Ah, aí. Ah, veio. Ah, então tem que tirar de novo, Tirar porque de tem que estar novo com com o número. o Patrick, número. ó, não Opa. pode falar o número secreto, tá? Sobe um pouquinho. Tem que mudar o número. Diogo, Caraca, sobe um pouquinho. colocou mesmo o Sobe só um número? pouquinho que tá tampando. Com o seu nome. Isso, aí tá bonito. Pera aí. Ei. Todo mundo sorrindo aí? Silvia? Sorri, Silvia. Silvia tá concentrada. Vamos lá, gente. 1, 2, 3 e já. Foi. Ah, na hora que apagou. Não, Foi? Será que apagou na hora? não, vou de novo então. Então, Pra garantir, beleza. pra garantir. Ficou até melhor agora. 1, 2, 3. Depois, 1, 2, 3 e já. Foi. Então aqui eu vou encerrar a gravação, tá, gente? Vou aqui, ó.